Vamos para mais uma videoaula com a professora Ariana. No capítulo 2 nós temos: o assunto de hoje é Química Celular, livro do 6º ano, caderno 2, capítulo 3. A página é de 21 a 38. Os tópicos são: o primeiro tópico, célula. Todos os seres vivos se reproduzem, todos os seres vivos necessitam de alimento. Tópico 2, substâncias orgânicas, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. O tópico 3, substâncias inorgânicas, como a água e sais minerais. Então, o que é uma célula? A célula. Na natureza, há animais que diferem quanto à locomoção, à forma de alimentação, ao revestimento do corpo, assim como acontece com os animais. Existe uma variedade enorme de plantas diferenciadas pelo tamanho, pela forma e pelas estruturas que apresentam, como a presença ou não de sementes, flores e frutos, por entre outras. Além das diferenças, os seres vivos também apresentam diversas semelhanças. Todos os seres vivos são formados por células, exceto os vírus. Então, o que é uma célula? A célula é a unidade formadora do organismo. Dentro dela acontecem as reações indispensáveis para a sobrevivência e manutenção de um ser vivo. Embora existam células macroscópicas, ou seja, possíveis de serem vistas a olho nu, como certos tipos de alga, a maioria só pode ser visualizada com o auxílio de um microscópio. Na natureza encontram-se os seres unicelulares, formados por apenas uma célula, e seres pluricelulares, formados por muitas células. As bactérias, algumas algas, certos fungos e os protozoários, como a ameba, são exemplos de seres unicelulares. Os animais, as plantas, muitos fungos e algumas algas são exemplos de seres pluricelulares. Os organismos formados por células que apresentam o material genético envolvido pela carioteca são chamados eucariontes. Aqueles que não apresentam carioteca e, portanto, apresentam material genético espalhado pelo citoplasma são denominados procariontes. Plantas e animais são exemplos de organismo eucarionte e bactérias e cianobactérias são procariontes. Então, aqui na imagem nós temos o exemplo de como é uma célula. Ela possui uma membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Observe na imagem. A membrana plasmática envolve a célula e separa do ambiente externo. Essa separação não é completa, porque certos aspectos em sua estrutura permitem a troca com o exterior de gases, como oxigênio, de água e de outras substâncias fundamentais para a célula. O citoplasma chama-se de citoplasma um ambiente interno da célula, delimitado pela membrana plasmática. Nele ocorrem importantes reações que mantêm a célula viva. Mergulhado no citoplasma fica o núcleo, e é dentro dele que se localiza o material genético. No material genético estão concentradas todas as informações que organizam e comandam o funcionamento de uma célula e determinam as características de um ser vivo. Na imagem, nós temos os tipos de células. As células, elas podem ser procarióticas, quais são essas células procarióticas? É a célula bacteriana. As bactérias, cianobactérias, são formadas por células muito simples. O material genético fica mergulhado no citoplasma, já que essas células não apresentam envoltório que separa o núcleo do citoplasma. E na direita da imagem nós temos as eucarióticas, que são as células vegetais e as células animais. Se você observar uma célula eucarionte e uma procarionte em um microscópio, você vai perceber que na célula procarionte não seria possível observar o núcleo, já que o material genético fica mergulhado no citoplasma. Já na célula eucarionte, observa-se um núcleo organizado, no interior do qual se localiza o material genético. Todos os seres vivos se reproduzem. No núcleo das células dos eucariontes e misturado ao citoplasma dos procariontes está o material genético, geralmente constituído por ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, que pode ser compreendido como um código molecular
em que estão contidas as informações que determinam as características de um ser vivo. O DNA é o constituinte químico dos genes, que determinam as características hereditárias, aquelas que são transferidas de uma geração para outra, como a estatura e a forma do nariz, nos seres humanos ou na cor das flores ou de uma planta. O ácido ribonucleico, que é o RNA, é outra molécula importante para a determinação das características pelo trabalho que realiza na produção de proteínas. Moléculas muito importantes para a vida, como a manutenção e produção de novas células. A passagem de genes de uma geração para outra acontece por meio da reprodução, que pode ser sexuada ou assexuada. A reprodução sexuada normalmente se dá quando os machos e fêmeas de uma célula espécie produzem células reprodutivas, que são os gametas. Cada gameta transporta metade da quantidade de material genético presente em uma célula do indivíduo. Chama-se de fecundação, ao encontro dos gametas masculino e feminino. Dela surge uma célula ovo, ou como nós chamamos, zigoto, que se dividirá muitas vezes, gerando novas células que formarão um novo ser vivo. Este terá metade do material genético da mãe e metade do material genético do pai. A reprodução sexuada, na qual ocorre a fecundação, acontece na maioria das espécies, incluindo plantas e animais. A reprodução assexuada não envolve encontro de gametas e pode ocorrer de diversas maneiras, que tem em comum o fato de um único organismo organizar os descendentes. Aliás, originar os descendentes. Uma das formas mais comuns de reprodução assexuada é a divisão binária, que ocorre em seres unicelulares. Nesse processo, a célula simplesmente se divide, formando duas células filhas, como vocês estão vendo na imagem, que contém material genético idêntico ao da célula-mãe. Em diversos tipos de animais, é comum reprodução assexuada por brotamento ou gemiparidade, processo no qual de um indivíduo inicia, brota o outro que pode se destacar daquele e passa a ter vida independente. Como vocês estão observando aí na imagem, essa é a hidra. A hidra é um pequeno animal aquático que realiza brotamento. Observe que vários brotos podem surgir do mesmo organismo inicial. Depois que se destacarem, originarão novas hidras, sendo fruto de reprodução assexuada. Existe também a reprodução a partenogênese. É um tipo especial de reprodução na qual não há contribuição genética masculina. Apenas os gametas femininos são usados para originar novos organismos. Um exemplo de partenogênese são as pulgas de água. São crustáceos. Elas são fêmeas e apresentam uma bolsa incubatória, sendo da qual os gametas femininos se desenvolvem até formarem novos indivíduos, que são liberados na água. Esse é um exemplo de partenogênese. Todos os seres vivos necessitam de alimento. As células retiram do alimento a energia necessária para a sua sobrevivência. Na natureza, os seres autotróficos, como as plantas, as algas e algumas bactérias, produzem seu próprio alimento, geralmente por meio da fotossíntese, sendo chamados de produtores. Nesse processo, a luz do sol é usada como fonte de energia para transformar gás carbônico e água, retirados do ambiente, em alimento. Então, como resultado, libera-se gás oxigênio para o ar ou para a água. Os seres heterotróficos, como os animais, não produzem alimento, necessitando ingerir outros seres vivos. Logo, chamamos esses seres de consumidores. Acredita-se que as primeiras moléculas orgânicas naturais surgiram da reação entre os gases atmosféricos provocadas pelas descargas elétricas e pela quantidade de radiação que chegava do espaço. Essas moléculas, ao longo de milhões de anos, organizaram-se, originando suas primeiras formas de vida. Células muito simples, semelhantes às atuais bactérias. Na sequência, surgiram células que, por serem capazes de realizar fotossíntese, começaram a liberar o gás oxigênio na atmosfera terrestre. Mas o que são moléculas orgânicas? Bom, moléculas orgânicas são substâncias químicas que contêm em sua estrutura carbono e hidrogênio. Quando sintetizados pelos seres vivos, são denominados biomoléculas. Esta área do conhecimento é chamada de química orgânica.
Os seres vivos de qualquer nível de complexidade são constituídos basicamente por 4 elementos, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, que constituem mais de 96% de toda a matéria viva. Carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas são classificados em substâncias orgânicas. Todas as substâncias orgânicas têm em comum em sua composição química os elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Nas proteínas e nos ácidos nucleicos está presente também o nitrogênio. Como eu falei para vocês, as substâncias orgânicas são os carboidratos, lipídios, proteínas estruturais, como proteínas reguladoras. Nós vamos ver cada um deles separados. Os carboidratos, também conhecidos como açúcares, são moléculas formadas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Constituem a mais importante fonte de energia para o corpo e têm função estrutural, pois fazem parte dos componentes celulares. Já os lipídios são moléculas orgânicas com importante função energética, que também exercem função estrutural, constituindo a membrana plasmática das células, e reguladora, formando, por exemplo, alguns hormônios. Os lipídios são moléculas muito importantes para os seres vivos, inclusive para o ser humano. Porém, o consumo excessivo desse nutriente pode trazer riscos à saúde, levando ao sobrepeso e aumentando as chances de problemas no coração. Ainda falando dos lipídios, embora os lipídios forneçam maior quantidade de energia quando comparados aos carboidratos, 1 grama de lipídio fornece mais que o dobro de calorias quando comparado a 1 grama de glicose. As células animais utilizam inicial e preferencialmente os carboidratos como fonte de energia. Além da quantidade de carboidratos disponível na natureza ser maior que os de lipídios, os produtos de degradação e de carboidratos são poucos tóxicos e fáceis de eliminar. As proteínas são importantes moléculas orgânicas que compõem a estrutura de todos os seres vivos, inclusive a dos vírus, e exercem grande variedade de funções. Os aminoácidos são as unidades químicas formadoras das proteínas. As proteínas, elas podem ser proteínas estruturais e proteínas reguladoras. As proteínas estruturais participam da estruturação de células e de organelas citoplasmáticas e fazem parte do revestimento e da sustentação dos seres vivos. Como exemplos, pode citar o colágeno, que sustenta a derme, camada mais profunda da pele. A queratina, componente das unhas e dos cabelos. A acetina e a miosina, presentes nas células musculares e responsáveis pela contração muscular que produz os movimentos dos animais. Já as proteínas reguladoras controlam diversas funções do corpo, atuando como hormônios, como a insulina, do pâncreas, que regula o nível de glicose do sangue, e enzimas, como responsáveis pela digestão das gorduras. Também são proteínas fundamentais à nossa sobrevivência a hemoglobina, presente nas hemácias do sangue e responsável pelo transporte de oxigênio e o gás carbônico. E os anticorpos, que são produzidos por células de defesa e destrói ou neutraliza agentes estranhos no nosso corpo. Os ácidos nucleicos são moléculas constituídas pelos nucleotídeos, assim como as proteínas. Os ácidos nucleicos estão relacionados com a origem da vida, por serem provavelmente alguns dos primeiros constituintes das células procarióticas iniciais. São eles os responsáveis pela transmissão das características hereditárias para a geração seguinte. Existem 2 tipos de ácidos nucleicos. O DNA, que é o ácido desribonucleico, associado a proteínas especiais, como os cromossomos, e constituinte químico dos genes. Trechos de DNA que contêm informações para a produção de proteínas e determinam características hereditárias. E o RNA, que
que é o ácido ribonucleico, produzido a partir dos segmentos do DNA. Atua na síntese das proteínas do organismo. Vitaminas. As vitaminas constituem um grupo de substâncias que, simplificadamente, exercem a tarefa de regular as reações metabólicas. Isso quer dizer, embora não participe diretamente do metabolismo, como acontece com as proteínas e os carboidratos, essas moléculas orgânicas possibilitam a sua ocorrência. Embora as necessidades diárias sejam pequenas, o papel das vitaminas no organismo é essencial. Quando há carência de vitamina, distúrbios se desenvolve como consequência. Uma característica interessante das vitaminas é que, em sua maioria, não podem ser sintetizadas pelos animais e, portanto, precisa estar presente na dieta em quantidade suficiente para suprir a necessidade do organismo. As vitaminas podem ser classificadas em solúveis em lipídios, ou hidrossolúveis, que são solúveis em água. Nos mamíferos, as vitaminas lipossolúveis são armazenadas no fígado e o excesso das vitaminas hidrossolúveis é eliminado na urina. Substâncias inorgânicas. Substâncias inorgânicas, como a água e sais minerais, são menores e mais simples que as substâncias orgânicas. A água, poucas moléculas na natureza, são tão simples como a água, e nenhuma tão essencial à vida como ela. Ela é a substância mais abundante no corpo humano e no de todos os outros seres vivos. A molécula de água é composta por hidrogênio e oxigênio. Em razão de seu poder de dissolução, a água forma soluções que favorecem e viabilizam a ocorrência de reações químicas. No meio líquido, ocorre o transporte de substância entre o meio intracelular e o meio extracelular. O meio extracelular é o espaço fora da célula e o meio intracelular é o espaço interno da célula e de um ponto a outro do organismo. A água também auxilia no controle da temperatura corporal. A água absorve o calor do meio, minimizando as variações bruscas de temperatura. Por isso, a água é fundamental para que os animais homeotermos possam regular a temperatura. Animais homeotermos são animais capazes de manter a temperatura corporal regulada e constante. A nível de curiosidade, a quantidade de água nos seres vivos pode variar com a espécie. A alface, por exemplo, apresenta 95% da sua massa composta de água, e no ser humano adulto esse valor é de aproximadamente 60%. Bem como a atividade metabólica, células musculares são mais ativas e têm mais água que as células ósseas. E a idade do indivíduo, quanto mais jovem, maior a quantidade de água, ou seja, o embrião humano é mais hidratado que o adulto. Sais minerais. Os sais minerais são substâncias químicas essenciais para a manutenção da vida. Como não são sintetizados pelos organismos vivos, essas substâncias devem ser obtidas no meio externo. As tarefas desempenhadas pelos sais minerais são as mais diversificadas possíveis. Podem ser encontrados nos seres vivos, constituindo a estrutura de sustentação e de proteção, como os ossos dos vertebrados, a concha de molúsculos e o endoesqueleto dos equinodermos. No sangue, transportando gases e participando de coagulação sanguínea. No hialoplasma, participando de reações químicas e constituindo os pigmentos como a clorofila. A nível de curiosidade, nos seres humanos, os sais minerais e as vitaminas são classificados como micronutrientes, porque são necessários em pequenas quantidades. Proteínas, carboidratos e lipídios são classificados como macronutrientes, por serem necessários em maiores quantidades. Então é isso. Atividades resolvidas para as próximas aulas serão da página 27 e 28, página 32, página 38. Para reforçar sua aprendizagem da semana, fazer atividade para casa na seção Continue Aprendendo. Atividade eu quero de número 15 até 19 e de 20 a 24.